Ótimo. Vamos falar sobre nome empresarial, tá? E depois a gente vai falar um pouco sobre a questão lei de propriedade industrial. Mas ele estava falando que vamos quebrar alguns paradigmas hoje. E o primeiro dele é com relação ao nome empresarial. O artigo 1155 do Código Civil, ele descreve o seguinte: considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada de conformidade com este capítulo para o exercício da empresa. O parágrafo único do artigo, ele descreve: equipara-se a nome empresarial, para os efeitos da proteção da lei, a denominação da sociedade simples, associação e fundações. Bom, com o fulcro nesse artigo, a gente consegue identificar que há 3 espécies de nome empresarial. Quais são elas, Daniel? Firma individual, firma coletiva ou denominação. Vamos estudar as 3 tipos, espécies de nome empresarial. A primeira dela, a firma coletiva, ela é a própria assinatura do empresário individual, tendo como base o seu próprio nome. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa e o nome dessa empresa se chama-se Daniel Kruszewski Bastos, ME ou MEI, ali se trata de uma firma individual. A espécie de nome empresarial daquela empresa é uma firma individual. Se eu tenho uma firma que tem como nome sócios da sociedade ou partes dos sócios daquela sociedade, eu estou diante de uma firma coletiva, tá? Então, vamos supor, a minha empresa se chama Daniel Kruszewski e Érica Stinati, comércio de roupas. Essa empresa, ela é uma firma coletiva. E a terceira espécie é a denominação social, ou denominação, como o próprio texto da lei fala, que é a identificação da sociedade por meio de um nome fantasia ou devendo designar o objeto da sociedade. Então, por exemplo, eu e a Érica, a gente abriu uma empresa e essa empresa se chama Fênix Comércio de Roupa. O nome dessa empresa é uma denominação, porque ela é constituída por um nome fantasia, devendo sempre constar o objeto da sociedade. Então, Fênix Comércio de Roupa Limitada. Bom, antes que vocês me perguntem, Daniel, e cadê a tal da razão social? Que eu vejo lá na nota fiscal, ou que a galera me pergunta, a sua empresa? Isso não existe no Código Civil. Razão social, gente, era do Código Civil antigo, tá? Desde 2002, desde a existência do Código Civil atual, retirou do nosso ordenamento jurídico a espécie de nome empresarial por meio de razão social. Mas alguns contadores, até hoje não se evoluíram, ainda utiliza esse termo. Eu vou abrir sua razão social, ou eu vou... Qual é a razão social que você quer para a empresa? Isso já não existe mais, tá? O que existe hoje é firma coletiva. Daniel, mas até o sistema da Receita eu vejo lá razão social, se eu vou emitir uma nota eu vejo lá razão social, mas está tudo errado. Está na hora de todos esses sistemas se evoluírem, porque não existe mais esse tipo de nome empresarial, a razão social. Ela foi retirada do Código Civil, ficando qual? A firma individual, a firma coletiva ou a denominação. São as 3 espécies que tem de nome empresarial.
A firma individual a gente pode associar ao SEI? A firma individual, ela vai ser composta pelo nome da pessoa em si. Então, ela é muito usada para as Eireles, para os MEI, para criar agora a empresa, a sociedade unipessoal, que isso aqui é só no Brasil, né? Porque se é sociedade, é de 2 ou 3 pessoas, não existe sociedade de um só. A não ser que você seja aquele rapaz daquele filme lá, o Fragmentado, não sei se vocês assistiram, um cara que tinha 8 personalidades, cada dia ele acordava com uma personalidade. Então esse cara poderia utilizar uma firma coletiva, uma sociedade. Mas no Brasil, infelizmente, criaram-se a sociedade unipessoal, coisa que não existe. Ou é firma individual, ou empresa individual, ou sociedade, que é de 2 ou 3. Então, a firma individual eu vou usar sempre quando tem um único sócio, um único empresário exercendo atividade empresarial. Então, MEI, empresa individual, EIRELI, todas eu uso firma individual. Professor, Hum. mas, por exemplo, eu mexo com parte de empresas da saúde. Tá. E o que acontece? Eu vejo muito lá que cadastro de empresa individual, que no caso é o SEI. Não sei se você ouviu falando, deu para ouvir? Ouvi, sim. Ah, então, aí nesse caso, o SEI então não se aplica em empresa individual? Olha, vamos lá. O que acontece? O que eu estou falando aqui, às vezes pode ser um pouquinho diferente do que você está falando. Quem vai julgar, analisar se um nome empresarial está condizente com o que fala a legislação, vai ser a junta comercial, ele que é o órgão regulamentador das inscrições das aberturas de novas empresas, tá? Então, quando talvez tenha aí um procedimento diferente para a abertura de empresa na área da saúde, mas quando ela chega na junta esse processo ou não, Érica? Então, eu não mexo com a parte de fazer isso, eu mexo depois de já feito, mas eu vejo que vem, por exemplo, o escritório, ele cria lá um cadastro de empresa individual para uma pessoa física, por exemplo, um médico, e aí cria-se um número, né, que nem tipo um RG dessa pessoa física que é o médico. Entendi, entendi. Não, se for, por exemplo, médico, se abre na junta também. Você pega uma requisição, eu não sei qual é o nome de direito que se usa no Conselho Regional de Medicina, não sei se é uma autorização, não sei, mas é uma consulta que você faz lá para ver até se a pessoa é médica ou não, mas depois abre o CNPJ na junta mesmo. Tá? Mas, Daniel, esse número do SEI que você está falando, ele integraliza o nome empresarial? Não, pode ser um número de cadastro, seja ele esse cadastro lá no Conselho Regional de Medicina, que não é nenhum cadastro na junta comercial, tá? Mas quem vai analisar, vamos supor, é um médico só? Beleza, então vai ser uma empresa individual daquele médico. Então, se é uma empresa individual, eu tenho que ter ali uma firma individual naquele nome, tá? Só que tem essa exceção, né, da sociedade unipessoal, que muita gente está abrindo empresa com esse tipo de sociedade. Até porque essa sociedade unipessoal, ela vem com responsabilidade limitada e subsidiária sobre as dívidas, sobre todo o seu passivo. Essa é a grande questão de quase 95% das sociedades, das empresas brasileiras, elas serem limitadas por uma questão de responsabilidade dos sócios perante a todo passivo. Então, quais são as sociedades que têm responsabilidade limitada e subsidiária? A limitada, a Eireli
tá? E essa agora, Sociedade Unipessoal Limitada. São essas 3 empresas. Então, por isso que 95% das empresas brasileiras são desses 3 tipos. Ah, eu tenho empresas que têm responsabilidade limitada e subsidiária, mas não são essas 3. Eu tenho os outros 5%, que é composto das sociedades anônimas. As sociedades anônimas também têm esse tipo de responsabilidade. Ah, professor, mas eu tenho outras sociedades dentro do meu Código Civil? Tenho. Eu tenho a sociedade em nome coletivo, eu tenho a sociedade comandita simples, a comandita por participações, que a gente vai estudar cada uma delas separadamente. Só que, no Brasil, se utiliza somente sociedade cuja responsabilidade é uma tradição, é de praxe do mercado, utilizar somente as sociedades que tenha como responsabilidade dos sócios limitada e subsidiária, e por isso que se usa a Irélia Limitada e a Sociedade Unipessoal de Responsabilidade Limitada. Então, Érica, esse cadastro seu aí, pode ser que tenha no seu sistema, pode ser que seja realizado dentro do conselho, eu não sei direito aí qual é o sistema que você usa, mas essa verificação, se o nome empresarial é condizente com o tipo empresarial, porque tem que ter esse casamento. De um lado eu tenho um nome empresarial, o nome que eu escolhi para minha empresa, e do outro lado eu tenho um tipo empresarial. Então ele tem que meio que se encaixar os dois. Se o meu nome empresarial for condizente ao tipo de empresa que eu escolhi, tipo de sociedade que eu escolhi, aí não tem problema nenhum, a junta vai fazer essa aprovação. Mas, para aqueles que estão fazendo estágio, aqueles que já estão atuando na área, vocês vão perceber, não sei se alguém já está trabalhando na parte de abertura e encerramento de empresas, vocês vão perceber que tem muita empresa que dá divergência, a junta volta, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, porque ela é o órgão que faz essa fiscalização para que a abertura e a inscrição da empresa esteja condizente com o termo da lei, tá? E eu gosto muito de perguntar na prova, principalmente se o Flamengo tomar um sacode igual está tomando ultimamente, né? Ela vai perguntar assim, razão social é o tipo de empresa assim, 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 válida no Brasil. Se alguém responder sim, a resposta vai estar errada, porque razão social não deveria ser usado desde 2002, porque a lei tirou esse tipo de nome, essa espécie de nome empresarial do nosso ordenamento jurídico, e ficou somente a firma individual, a firma coletiva e a denominação. Não sou eu que estou falando, tá o texto da lei aí no chatzinho que eu mandei para vocês. É a lei que está falando. A lei ela não cita que considera-se nome empresarial, firma, razão social ou denominação. Ela não fala isso. Ela só fala firma ou denominação. E aí coube a doutrina entender que a firma seria a firma individual ou a firma coletiva. Firma coletiva substituindo a razão social. Então, é um negócio que os contadores, lógico que vocês não, porque vocês são meus alunos e estão assistindo a aula, então, desde que comecei a dar aula no curso de contabilidade, vocês já vão levar consigo de quando um cliente ou um outro contador mais velho fala, qual é a razão social daquela empresa? Aí você fala assim, meu Deus do céu, se atualiza, Pai Nosso. Que não existe mais razão social desde 2002. O que existe é firma coletiva. Mas usa... Mas vamos se apegar ao texto da lei, porque o artigo 1155 retirou a razão social do ordenamento jurídico. Beleza? Aí você vai fazer o seguinte, depois de você fazer essa correção para o contador mais antigo, o que você faz? Pede um aumento de salário, né? Porque já está na hora lá, tá vendo? Já estou te corrigindo. E quando os novos já começam a corrigir os mais velhos, está na hora de pedir ali um aumento de salário, porque já tem a chancela de que o seu conhecimento é superior ao dele. A não ser também que ele fique com raiva, né? Tem isso. Esses novinhos da pensando que pode chegar aqui e querer mudar tudo. Então tem que tomar cuidado com isso. Dúvida, gente?
que a Erika mandou aqui para mim? Ô, professor, eu mandei o negócio aí que eu falei do SEI, que tem lá na Receita Federal. Dá uma olhadinha para você ver. Eu não consegui abrir. É o que isso aqui? Baixar. É a concessão de matrícula SEI que tem na Receita Federal. Assim, eu só coloquei a página onde a gente ou faz a consulta ou cria mesmo esse SEI que eu mencionei, que é o cadastro de empresa individual da pessoa física. Tipo no caso do assunto que eu estou falando, da área médica, né? Uhum. Mas de outras áreas também cria. Eu só não estou conseguindo abrir o seu. Sei lá, não sei porquê. Não está conseguindo? Não. Deixa eu ver se eu tento mandar de novo. Se você mandar o link mesmo, acho que fica melhor. Abrir online, ele abre com a página da Unirp, nada a ver. E baixar. Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Ah, consegui abrir, é. Certo, então? Consegui. Deu para você ter uma ideia do que eu estou falando? Vou voltar aqui para vocês. Concessão de matrícula SEI. Preencha o campo abaixo. Nome, CPF e senha. Isso aqui é para quem que você falou? Isso aqui é para quê? Falou? Por exemplo, um médico, ele vai abrir uma empresa individual, onde ele vai ter, por exemplo, uma funcionária lá para uma secretária, por exemplo. Aí cria-se um número para ele que se torna tipo um RG da pessoa Tá. física dele. Entendi. Entendi. Mas não tem nada a ver o que eu estou falando aqui, tá? Mas eu entendi. Não tem mesmo. Um artigo aqui que meu sócio mandou para mim aqui, que está do meu lado, está ouvindo minha aula também. Ele mandou um artigo aqui dizendo que algumas pessoas fazem confusão com a SEI e CNPJ, igual você está falando, que a SEI é um RG. Mas esse SEI ele é utilizado para identificar só lá dentro, né? Ou usa-se fora no mercado também? Não usa-se, os escritórios eles usam para tipo, trabalhar na questão do registro do funcionário. Entendi. Legal. Beleza. Mas não tem nada a ver. O que eu estou falando é realmente o nome, aquilo que identifica a empresa. É como se fosse assim, pegando esse gancho seu, vamos lá, do que você falou. Pessoa física, o nome, Daniel Kruszewski Basto. Empresa, vamos lá, Sociedade de Educação e Cultura São José do Rio Preto Limitada, que é a Unirp, a empresa onde vocês estudam, tá? CPF do Daniel, XXXXX. CNPJ da Unirp, 04897478, contrário, 81, se eu não me engano é isso. O RG do Daniel, XXXX. Talvez seria o SEI da empresa, aí seria esse cadastro. Seria mais ou menos isso, né, Érica? Isso. Então, veja bem, o que eu estou falando ali é com relação... E é muito interessante a gente saber essa diferença de nome empresarial para outros instrumentos jurídicos, porque há uma confusão nisso. Por exemplo,
vamos lá. A gente vai falar hoje um pouquinho ainda de marcas, mas, por exemplo, tem o nome empresarial, tem um nome fantasia, tem a marca e tem o domínio. Todos esses 4 institutos, ele visa identificar a empresa, mas eles são institutos totalmente distintos. Vamos lá, o nome empresarial está aqui na Lei 1155 do Código Civil. O nome fantasia está na resolução da Junta Comercial. A marca está na Lei de Propriedade Industrial, Lei 9.079. E o domínio não tem legislação específica. O território de atuação, o nome empresarial, é o território estadual. Eu posso ter, então, o mesmo nome, mas em estados diferentes? Mas desde que seja estados diferentes. O nome fantasia, também proteção estadual. A marca, proteção federal, Brasil inteiro. O domínio, proteção internacional, ou até proteção estrangeira. A lei que protege, a lei eu já falei. O objetivo de proteção, o nome empresarial, identificação para as relações comerciais, as relações de comércio. O nome empresarial, ele identifica tanto as relações comerciais como a relação com o consumidor. A marca é exclusivamente sua relação perante ao consumidor. E o domínio, sua identificação na internet. Tá? A lei, nome empresarial, já falei da lei. Então, há essas diferenças que é importante você identificar, porque há muita confusão, gente, principalmente de profissionais antigos, profissionais que não teve essa aula específica, de a pessoa falar assim, eu vou fazer o que você acha de eu fazer o registro da minha marca? Cara, você não precisa fazer o registro da sua marca não, porque eu já registrei na junta. Beleza, o que você registrou na junta foi o nome empresarial e o nome fantasia. A marca é totalmente distinto. Ela tem proteção federal e ela tem proteção numa lei específica para ela, que é a Lei de Propriedade Industrial, e ela visa proteger o consumidor, para que não gere confusão perante o consumidor. Então, há uma diferença aí bem gritante dos 3 institutos jurídicos, e se você colocar que hoje o domínio também é um instituto jurídico, mas que, sendo que desses 4, somente o domínio não tem uma legislação específica. Teve lá aquela lei, lá um marco civil da internet e tudo, mas que para nós meros mortais não resolveu nada, só tutelou coisas de grandes empresas voltadas para o ramo de telefonia. Mas nome empresarial utiliza mais ou menos a regra ali o domínio utiliza-se por analogia algumas regras relacionadas à marca, mas é só por analogia porque não tem uma lei específica falando como que vai ser o domínio, quem tem direitos, se tem princípio da anterioridade, ainda não tem isso no domínio. Mas não vamos fazer confusão entre nome empresarial, nome fantasia, marca e domínio, porque há futuros colegas de vocês, que fazem até hoje essa confusão. O cliente chega lá, abre uma empresa nova e tudo, e ele nem fala, qual é a sua marca? Você já registrou? Porque tinha que partir disso do contador. Nos Estados Unidos ele é assim, já é uma tradição. Você não abre uma empresa se você não tiver o registro da marca dela. Até porque, a gente vai falar mais disso, mas o que vale mais hoje? Uma fábrica da Coca-Cola ou a marca Coca-Cola? Então, há muitos exemplos em que a marca sobressai, o valor da marca sobressai até sobre o valor da empresa. Então, lá nos Estados Unidos já é de praxe, tradição, o cara registra a abertura da empresa, ele já vai lá bater no órgão dele,
para registrar também a sua marca. Aqui no Brasil não tem essa tradição. Na pior, aqui tem a tradição de não registrar. Por quê? Por culpa de colegas de vocês que sempre passou informação de que já está registrado, já está lá na junta, não precisa, e são coisas totalmente diferentes. Dúvidas? Beleza. Bom, um outro assunto que a gente vai falar agora é sobre a lei de propriedade industrial, tá? E a gente vai falar sobre os bens de propriedade industrial. A lei de propriedade industrial, gente, é a lei 9.279 de 96, tá? E o que ela protege? Ela tem como fundamento a livre iniciativa, o livre mercado e uma economia capitalista, tá? Isso são princípios constitucionais basilares para a lei de propriedade industrial. Porque a lei de propriedade industrial, ela visa o quê? A novidade, uma regulamentação do mercado, mas não é aquela regulamentação que te proíbe de você exercer a sua atividade empresarial. Pelo contrário, ela fomenta que você traga novas coisas para o Brasil. Por exemplo, você sabia que é legal, é lícito, e a lei fomenta isso, você trazer um produto novo, vamos supor, do Japão, para cá, para o Brasil, e começar a fabricar esse produto aqui? A lei, ela traz esse fomento. Poxa, Daniel, eu fui fazer uma viagem para os Estados Unidos e eu vi um produto lá que aqui no Brasil não tem ainda. Beleza, cara. Compra 10 produtos daquele, traz para cá, manda aqui os engenheiros abrir ele, ver como é que funciona, pega lá o jeitão, como é que faz o negócio, o vulgo Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, e começa a fabricar aqui no Brasil. Pode isso? A lei fomenta isso, a lei quer que você faça isso. Ela quer que você pegue produtos de fora e traga aqui para dentro. Tanto é que na legislação, ela tem como a gente já falou de vários princípios, ela tem um dos princípios basilares dela, que é o princípio da anterioridade. O que é o princípio da anterioridade para os bens de propriedade industrial? É aquele cuja a pessoa que fez o protocolo junto ao órgão competente, INPI ou INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ele tem o direito sobre aqueles bens de propriedade industrial. Tá? Então, isso para todos os bens. Então, Daniel, vamos supor, Daniel tem uma marca da empresa do meu pai. Beleza, essa marca tem 20 anos no mercado. Quando você registrou? Nunca. E veio uma pessoa agora e me notificou dizendo que eu estou usando a marca dela. Só que essa marca do meu pai é 20 anos. O que eu posso fazer? Eu vou falar o seguinte, amigão, você dormiu 20 anos. Porque para o direito de propriedade industrial, vale aquele que protocolou primeiro. E isso pode ser para qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo real aqui. A marca iPhone. Todo mundo conhece a marca iPhone, né? Só que a marca iPhone aqui no Brasil era da Gradiente, até pouco tempo atrás. Quer dizer que a Apple veio, trabalhou aqui no Brasil, marca iPhone e tudo, e não tinha marca? Não tinha. E como que ela fazia? Pagava royalties para a Gradiente. Até que uns 3, 4 anos atrás ela comprou a marca. Qual foi o valor que ela comprou a marca? Foi muito dinheiro. A gente não sabe porque a tramitação ocorreu em segredo de justiça, mas foi muito dinheiro. Mas os caras estão lá nos Estados Unidos desde a década de 80, desde a época lá que o seu fundador começou a criar os Macintosh da vida, os fones de ouvido lá, que eu esqueci o nome. iTunes, depois ele criou o outro lá, iPod, ele já usa essa marca. Beleza, ele usa lá. Aqui ele não usava. Aqui era da Gradiente.
entendeu? Então, a lei, ela fomenta que você traga coisas novas para cá, traga tecnologia para cá, traga produtos ou serviços ou processos novos ou até aplicativos que você traga para cá e aqui você possa trabalhar economicamente e gerando emprego, gerando renda, enfim. Bom, o órgão que protege esses bens de propriedade industrial é o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Esse instituto, gente, é uma autarquia. O que é uma autarquia? É uma empresa pública vinculada a um órgão direto do governo, nesse caso, governo federal, mas que tem a sua administração separada. Seria semelhante aqui para a gente que estamos em São José do Rio Preto, o SEMAI. O SEMAI também é uma autarquia pública vinculada ao município. Então, o INPI é uma autarquia pública vinculada ao governo federal. Por que vinculada ao governo federal? Porque a sua competência é de âmbito federal. Então, quer dizer que se eu tiver alguma coisa deferida lá sobre as leis de propriedade industrial, essa minha proteção é de âmbito federal? É no âmbito do Brasil inteiro? Sim. Qualquer um dos bens de propriedade industrial que você tiver o deferimento, esse bem, ele tem competência e a exclusividade de utilizar em todo o território nacional. Tá? E quais são esses bens? Quais são esses bens? A lei traz 4 bens de propriedade industrial: a invenção, o modelo de utilidade, a marca e o desenho industrial. Tá? São os principais bens de propriedade industrial trazida pela lei. Vamos falar de cada um separadamente. Primeiro, a invenção. A invenção, gente, é a criação de uma coisa nova, não compreendida no seu estado técnico, e que não decorra de uma coisa banal, tá? Não decorra de uma coisa que não tem um estudo, não tem uma especificidade, tá? Vendo ser colocada no mercado de consumo, tá? Então, vamos lá. Criação de algo novo, não compreendido em seu estado técnico e suscetível a uma implicação industrial. Nesse sentido, eu vou até escrever aqui, a invenção oh, meu Deus. A invenção tem 3 requisitos. Estado técnico, aplicação industrial e novidade. Esses são os 3 requisitos da invenção: estado técnico, aplicação industrial e novidade. Estado técnico. Eu posso patentear a bola quadrada do Kiko? Vocês lembram desse episódio do Chaves? Quem assistiu Chaves aí? Lembra que tinha a bola quadrada do Kiko? Porra, novidade, hein? Bola quadrada. Nunca vi essa. Porra, bola quadrada. Posso patentear a bola quadrada? Deve ser legal você ter uma bola quadrada. Não, não posso patentear. Porque é uma coisa nova. Porque a bola quadrada nada mais é do que um cubo, do que um dado, né? Então, não é uma coisa técnica, não é uma coisa que foi estudada, não é uma coisa que exigiu
uma especificidade. Então, eu não posso patentear uma bola quadrada. Outro requisito, novidade. Tem que ser novo? Tem. Posso patentear algo que já existe? Não. Tá? Tem que ser novo. Mas tem que ser novo aonde? No Brasil. Ah, então eu posso patentear algo que já existe nos Estados Unidos? Posso. Qualquer lugar do mundo? Posso. Tem que ser novo no Brasil. E aplicação industrial? Eu posso patentear uma bomba atômica? Não. Por que eu não posso? Porque eu não posso colocar dentro do mercado de consumo. Essa aplicação industrial, ela quer dizer que eu tenho que fabricar, produzir o produto em larga escala e colocar esse produto dentro do mercado de consumo. Tá? Então, são os 3 requisitos da invenção. O documento que assegura o direito da exclusividade na invenção é o certificado de patente. Tá? Esse é o documento que assegura. E o prazo de uma invenção, o prazo de exclusividade daquela invenção, é de 20 anos. No mínimo 10 e no máximo 20 anos. Tá? Então, ou seja, eu tenho um prazo de 20 anos para ficar rico. Né? Por que para ficar rico? Porque em 20 anos eu vou trabalhar aquele produto. Eu vou estar utilizando aquele produto dentro do mercado de consumo de forma exclusiva. Seria considerado um monopólio legal, porque a lei te dá isso. 20 anos para você ficar rico. E aí, se você não ficar esse rico em 20 anos, irmão, larga a mão, porque o produto não pegou. Porque quando o trabalho é bem feito, mesmo você não tendo mais a exclusividade, mas o marketing que é feito naquele produto, enquanto você tem um monopólio legal, é tão grande que, às vezes, em muitos casos, acaba substituindo a marca em cima do nome do próprio produto. Então, você tem 20 anos para trabalhar o marketing daquilo ali, para colocar na cabeça daquelas pessoas que aquele produto é, na verdade, relacionado diretamente à sua marca, para que depois que você passe os 20 anos, ou seja, depois que você terminou aquele monopólio legal, você ainda possa trabalhar o seu produto de forma que dê uma rentabilidade. Como, por exemplo, a Gillette. Dificilmente alguém chega no mercado e fala assim, ah, eu quero uma lâmina de barbear. Dificilmente. A pessoa chega e fala o seguinte, me dá uma Gillette. Mas o que aconteceu? A Gillette tinha a patente daquele produto por 20 anos, trabalhou fortemente o seu marketing, e hoje todo mundo que vai comprar uma lâmina de barbear chega no mercado e fala, me dá uma Gillette. Outro exemplo, cotonete. Também não é... Ninguém fala assim, eu quero hastas flexíveis para limpar o ouvido. Ninguém fala isso. O cara fala, todo mundo fala, eu quero um cotonete. Mas o cotonete é marca. Né? Então, nós temos uma série de produtos que hoje eles são fortes, como, por exemplo, o Viagra, recentemente. Você fala assim, nossa, professor, mas todos esses exemplos é exemplo antigo. Recentemente temos o Viagra, e ninguém chega para o cara e fala, eu quero um remédio de não sei o que, de impotência. Ela chega e fala, me dá um Viagra, chega escondido. Me dá um Viagra. Então, ou seja, não é porque nós estamos numa situação aí tecnológica que você não pode trabalhar o seu marketing enquanto você tem a patente daquele produto dentro daquele prazo de 20 anos. Dúvidas com relação à invenção? Nenhuma? Maravilha. A segunda bem de propriedade, o segundo bem de propriedade é o modelo de utilidade. O modelo de utilidade, gente, ele tem os mesmos requisitos da invenção. Os mesmos.
Só que ele é um pouquinho diferente com relação à questão da novidade, tá? Ele precisa ter também um estado técnico, né? Ele precisa ter um estado técnico, ele precisa ter uma aplicação industrial e ele precisa ser novo. Só que essa novidade dele, ela equivale a um aperfeiçoamento de algo que já existe. Então, eu pego algo que já existe e eu aperfeiçoei esse objeto. Então, nesse caso, aí se trata de um modelo de utilidade. Eu não sei se vocês já assistiram, não sei se vocês assistem o Simpson, lá quando tem o Bart, o Homer. E tem um episódio do Simpson que ele tá meio que, o Homer, ele tá meio que achando que é o Thomas Edison, o inventor Thomas Edison. E ele criou uma cadeira, sabe aquele pessoal que tem a mania de fazer a cadeira de balanço, ficar assim? E ele criou uma cadeira, que a cadeira, ela tem uma cadeira normal, de madeira, cadeira de sala de jantar, só que ela tinha um compartimento de quando ele fizesse isso aqui demais, ela travava, ela tinha duas pernas atrás e travava para que o homem não caísse da cadeira. Aí a pergunta é o seguinte: ele criou a cadeira? Não, a cadeira já existia. Mas ele aperfeiçoou a cadeira? De certa forma, sim. Ele criou um componente ali de que a pessoa for fazer aquela criança, aquele penteiro que está ali fazendo cadeira de balanço, que a mãe não faça a cadeira de balanço, você vai cair para trás. Tem um compartimento que, se ela virar demais, ela trava e aí a criança não cai. Isso no desenho, tá, gente? Isso no desenho. Não sei se isso vende aqui e tudo, mas é no desenho do Romulo. Algum de vocês já assistiram esse desenho, não? Esse episódio? E... Já, Vitória? O desenho já, mas esse episódio eu não lembro. E então, ele aperfeiçoou algo que já existe. Então, Daniel, eu posso pegar um produto hoje que tenha no mercado. Pô, eu gostei disso, pô, mas eu tenho uma ideia bacana. Eu vou dar um exemplo bacana de modelo de utilidade. Já que eu falei de Thomas Edison, não sei se foi Thomas Edison, mas é dessa época. Telefone. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu pego imagem aqui. Espera aí. Um minutinho só que eu tô... Ah, bacana. Espera aí rapidinho. Um segundo, vai ser legal. Um segundo. Bom, estão vendo aí no chat? Estão vendo? Sim. Bom, Sim. maravilha. Bom, vocês estão vendo o telefone aí. Olha o primeiro modelo do telefone para o segundo modelo. Olha como houve uma mudança, né? Primeiro você tinha que encostar no aparelho, né? E o outro você pega aqui. E aí você ia falando, né? E aí o que a pessoa fez, o inventor? Ele já aperfeiçoou o telefone para que você já fale diretamente aqui. Então, ó, era aqui, você encostava, o negócio ficava preso na mesa, e isso aqui. E aí ele já aperfeiçoou, não, agora você fala direto. Tá ali o fone e o lugar de fala. Beleza. Do segundo. Agora, o terceiro, ó a evolução, porque do segundo,
você precisava de o quê? De uma telefonista. Você ligava lá para o móvel, para o número da telefonista e falava, ó, eu quero ligar na casa de fulano. E aí ela fazia a ligação e ela transferia. Aí, no segundo, já apareceu o quê? Aqueles numerozinhos que você digitava rodando. Ó. E aí, nessa de digitar rodando, eu lembro que minha avó tinha um desse. Ela botava até um cadeadozinho ali no negócio para a gente não ficar ligando. Que era caro, né, na época. Ligação por telefone era caro. Mas a gente tinha um jeito lá que parece que a gente ficava batendo negócio, ó, assim, e dava para fazer ligação. Eu lembro de alguma coisa parecida com isso. Aí depois do quarto, olha a mudança. Já era teclado, e aí já não precisava do cadeadozinho que minha avó tinha. A chave para trancar o telefone, para não usar, era do lado. Você ia ali e passava a chave. Aí depois já foi mudando aqui já para o telefone sem fio, mas tinha uma base, né? E aí depois para os telefones sem fio, sem base. E aí depois celulares. E aí depois dos celulares, os smartphones. Então, olha a evolução do telefone. Cada telefone desse, ela surgiu e foi registrada como modelo de utilidade. Por quê? Porque essa pessoa aqui, ela não criou o telefone. O telefone foi criado lá, né? Lá, quem criou o telefone? Vamos ver quem criou. Quem criou o telefone? Graham-Bell. Então, quem criou o telefone? O Graham-Bell. A invenção é dele. A invenção é dele. Mas veio o aperfeiçoamento. E aí, cada pessoa que veio esse aperfeiçoamento protocolou ali o modelo de utilidade. Porque lembra que eu falei? A lei fomenta isso. A lei fomenta. Porque se não tivesse isso, até hoje a gente estaria no telefone do Graham-Bell, esperando o próprio Graham-Bell evitar uma coisa melhor, aperfeiçoar uma coisa melhor. E não, está aberto. Você criou uma coisa legal? Bacana. Não pode, ninguém pode replicar de forma idêntica a que está lá. Não pode replicar. Mas, eu peguei o que o cara fez e já melhorei ele. Já ficou mais rápido, já ficou mais bonito e já ficou com a funcionalidade melhor. Maravilha. Então, aí eu posso registrar como modelo de utilidade. O prazo de vigência do modelo de utilidade é de no mínimo 7 anos e no máximo 15. Tá? Depois disso aí cai em domínio público. Tá bom? E o documento que assegura essa exclusividade é o certificado de patente. Beleza? Então, dúvidas com relação ao modelo de utilidade? Não. Maravilha. O próximo que a gente vai estudar é o desenho industrial. O desenho industrial, gente, é a forma plástica ornamental de um objeto. É um conjunto de linhas, de cores, que possa aplicar em um produto, proporcionando um novo design, uma coisa original daquele produto. Por exemplo, o meu celular é um iPhone. O iPhone tem essa cara aqui porque isso aqui é um desenho industrial. Tá? Eu não posso ter um outro aparelho com esse design, com essa forma de letra, desse jeito. Porque isso aqui faz parte de um desenho industrial. Se você for pegar o Samsung, você vai ver a diferença. Se você pegar o Motorola, você vai ver a diferença. Cada um desses tem um desenho diferente. E esse desenho é registrado. E eu não posso copiar. Professor, mas tem um celular que a gente compra lá no Paraguai que é igualzinho ao iPhone. Pirata. Produto pirata é crime. Tá? Então, no Brasil, eu não posso ter uma carenagem, uma roupagem, um layout de um produto parecido com outro.
principalmente se esse produto tiver o registro do desenho industrial dele. Então, por exemplo, eu não posso pegar... Ó que ideia bacana. Peguei um golzinho bola, geração 3, coloquei uma carenagem nele toda de Ferrari. O símbolozinho da Ferrari, o cavalinho na frente, o volante da Ferrari. Só que se você entrar dentro dele é um Gol bola G3. Mas a carenagem toda por fora é uma Ferrari. Eu ando na rua, na Alberto Daló, se bem que o Alberto Daló o pessoal tá falindo lá, mas eu ando na rua, o pessoal olha, pô, o cara tá de Ferrari. Só que na verdade por dentro é um Golzinho G3. Posso fazer isso? Não. Por que eu não posso fazer isso? Porque o desenho da Ferrari, o layout da Ferrari é um desenho industrial e está registrado. Então eu não posso fazer isso, porque se eu estiver fazendo isso, eu estou cometendo um crime de falsificação de pirataria. Bom, quais são os requisitos para o desenho industrial? São dois. São só dois requisitos. Vou até escrever aqui. Quais são esses dois requisitos? A novidade e a originalidade. Tá? O meu desenho industrial, ele tem que ser novo. Ele tem que ser novo. Não posso ser idêntico ao outro. Ele tem que ser novo. Até aí tudo bem, tá? Mas ele tem que ser também original, tá? E o que quer dizer isso? Ele tem que ser original. Eu não posso me inspirar ou ele ser parecido, embora seja diferente, mas ele é parecido com um produto que já existe. Eu não posso, por exemplo, imagine você, um Fusca, carro da Volkswagen. Eu não pode a Fiat falar assim, pô, eu quero fazer uma homenagem ao Fusca. E eu vou fazer lá o New Beetle. Um carro que é parecido com o Fusca, em homenagem ao Fusca. Por um carro que mudou a história automobilística do Brasil. Posso fazer isso? Não. Por quê? Porque tem que ser original. Tem que sair do seu próprio criador. Não pode ser simplesmente uma imitação ou eu vou me inspirar em um produto que tem e vou fazer ele parecido e com algumas diferenças. Tá? E também não posso ter algum produto que fira a moral, os bons costumes, a honra e a imagem de alguém. Tá? Eu não posso ter um desenho industrial, por exemplo. Deixa eu ver assim. Não sei. Não me lembro agora de algum exemplo que eu poderia. Mas eu tenho que colocar uma roupagem, um design naquele produto, e aquela roupagem eu não posso colocar eu vou querer colocar aqui uma imagem que eu não tenho aqueles direitos autorais, ou que vai ferir a honra de alguém. Por exemplo, imaginar você que eu posso... Sabe aquelas romarinho de cerveja? Cerveja romarinho. Eu pegar a tampa do negócio e colocar ali como se fosse um órgão genital masculino. Não posso fazer isso. Ah, mas vai ser uma roupagem nova para minha cerveja. Eu estou fazendo uma cerveja, sei lá, para o público LGBT, alguma coisa nesse sentido. Eu posso fazer isso? Não posso, porque vai ser um negócio que você vai acabar ferindo
moral, vai acabar ferindo os bons costumes, se bem que é uma coisa muito subjetiva. Vai que a prova, né? O cara que pegou aquilo ali, vai falar, não, isso aqui é um órgão genital e todo homem tem, isso aqui não... Mas, enfim, mas a lei fala nessa possibilidade de não ferir também a moral, os bons costumes, ou a honra ou a imagem de uma pessoa. O prazo de validade, gente, de um desenho industrial é de 5 anos, prorrogado por mais 5, não, é de 10 anos, desculpa, é de 10 anos, prorrogado por mais 5, mais 5 e mais 5, dando um total de 25 anos. Tá? Então, quando eu faço o meu protocolo ali do meu desenho industrial, o meu prazo dele, ele é de 10 anos. Beleza? Depois disso, eu gostei, então eu vou renovar por mais 5. Depois vou renovar por mais 5. Depois vou renovar por mais 5. Totalizando 25 anos. Tá? E o documento que me assegura é o registro. É só o certificado de registro. Dúvidas com relação ao desenho industrial? Nenhuma, né? Não. Por último, o último bem de propriedade industrial, a marca. A marca, gente, é um sinal distintivo, visualmente perceptível, podendo ser um nome, uma figura ou um conjunto entre nomes e figuras, necessário para identificar um produto ou serviço. Tá? Então, qualquer sinal, qualquer imagem, qualquer figura, qualquer texto, qualquer nome que tenha um objetivo identificar um produto ou um serviço para o seu consumidor é uma marca. Tá? Então, por exemplo, a maçãzinha da Apple, do iPhone, ali é uma marca. Mas só a maçã, professor, só a maçã. E se eu colocar, por exemplo, o jacaré da Lacoste, é uma marca, só o jacaré. Ah, mas se eu colocar o jacaré e o nome Lacoste, os dois vão estar protegidos. O jacaré e a marca. Então eu não posso usar nunca mais um jacaré na minha camisa. Não. Você não pode usar um jacaré na sua camisa porque já é a marca ali da Lacoste. Tá? Então, ou seja, qualquer imagem, nome, figura, sinal que visa identificar um produto ou serviço é uma marca. Tá joia? O prazo da marca, de validade da marca, é de 10 anos. Prorrogado por mais 10, mais 10, mais 10, infinitamente. Tá? Então, você não se perde a marca. Não existe marca que caia em domínio público. O que existe é a pessoa não renovar a marca. Mas se ela cair, a marca caiu em domínio público. Não existe. Tá? Os requisitos da marca. Os requisitos da marca, gente, ele é a novidade relativa e a não colidências com a marca de alto renome. Por que a novidade relativa, professor? Qual é a diferença da novidade do desenho industrial, da patente, do modelo de utilidade, da invenção para a marca? Porque a novidade relativa da marca, ela só vale para a classe que aquela marca for registrada. No INPI, nós temos 45 classes. 29 classes de produto. Não. 30 marcas de produto. 30 marcas de produto. E 15 marcas de serviço. 45 classes. Então, se eu registrei, vamos pegar um exemplo aqui da cidade. Chiquinho Sorvetes. Registrei o Chiquinho Sorvete na classe de sorveteria.
Eu posso abrir Chiquinho Padaria? Posso. Chiquinho Supermercado? Posso. Autopeça Chiquinho? Posso. O que eu não posso registrar? Na classe de Chiquinho, na classe de sorveteria. Isso eu não vou poder. Aí o Chiquinho fez franchise. Então registrou a marca dele no franchise. Então eu já tenho na classe de sorveteria e tenho na classe de franchise. Ah, imagine você que o Chiquinho também tem na classe de sorvete. Ele tem ali o sorvete, ele vende sorvete com a marca dele. E que ele tenha também a casquinha e as caldas. Então, pô, Daniel, você está dizendo que o Chiquinho, então, tem marca registrada na classe de sorveteria, na classe de franchise, na classe de sorvete, na classe de caldas e casquinhas? 5 classes? Beleza. Nessas 5 classes que ele tem o registro, ninguém vai poder ter Chiquinho. Mas posso ter Chiquinho em outros segmentos, em outras classes dentro do NPI. Então, não é uma marca absoluta, né? Que vai estar, registrei em uma classe e estou protegido em todas as classes. Não. Você só vai estar registrado, vai estar protegido naquela classe que você fez o registro. Ô, professor, e o registro é nacional ou é estadual? Nacional. Ele vale para o Brasil todo. Todos os bens de propriedade industrial são nacional. Tá? Todos os bens. Diferente do nome empresarial, que é estadual. O nome empresarial é estadual, mas a marca ela é nacional. E o segundo requisito da marca é a não colidências com as marcas de alto renome. Porque as marcas de alto renome, gente, elas gozam de proteção em todas as classes. Então, por exemplo, Itaú. Itaú é uma marca de alto renome. Eu posso ter Itaú, padaria Itaú? Não. Supermercado Bradesco? Não. Porque são marcas de alto renome. Daniel, o time, por exemplo, do Flamengo tem a marca dele de alto renome? Tem. Ah, mas eu vi, fui no Rio de Janeiro e eu vi lá, Padaria Flamengo. Pode existir isso? Pode existir. Ah, e por que tem isso? Porque provavelmente a padaria já tinha o seu registro antes do Flamengo ter o registro dele de alto renome. É o que a gente chama de direito adquirido. Mas hoje eu quero abrir hoje supermercado Flamengo. Posso? Não, não posso, porque o Flamengo hoje é uma marca de alto renome. Marca, gente. Não? Não, não. Maravilha, então. Então, gente, por hoje era só isso. Fica com Deus. Professor, professor, Acho que travou ele. então, eu ia perguntar da prova. Aconteceu alguma coisa que caiu o sinal dele. Não, justo agora. Perguntar da prova. Ah, já era, ele saiu, deve ter saído. Ah, ele respondeu no chat que travou. Então vamos esperar um pouquinho, né? Às vezes dá para ele falar ainda alguma coisa da prova.